Atentos à garantia de direitos da sociedade e aos princípios defendidos pela Constituição Federal, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro interpuseram recurso para restabelecer a decisão que havia determinado ao Estado e ao município do Rio de Janeiro o desbloqueio de todos os leitos para a Covid-19. Em 22 de maio, os dois órgãos também ajuizaram ação para que o município do Rio de Janeiro divulgasse, de forma regular e transparente, dados relativos à execução do plano de contingência elaborado para o combate ao coronavírus. Na segunda-feira, 25 de maio, MPRJ e DPRJ obtiveram vitória na Justiça. O MP Cidadão conversou com os promotores e os procuradores de justiça do MPRJ que atuaram nos casos. Por que o MPRJ e a Defensoria entraram na Justiça com duas ações? Por quais razões e demandando o que do Poder Judiciário? Desde o início da pandemia, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro vêm tentando obter acesso a diversos dados que dizem respeito à pandemia. Dentre eles, eu poderia citar como mais relevantes o número de casos, e o número de leitos disponíveis para a população. Tais dados precisam estar disponíveis não só para os órgãos de controle, mas também para a população. Todo mundo sabe que conhecimento é poder. Se a gente tem conhecimento desses dados, a gente pode contrapor o argumento do gestor. A gente pode saber melhor se o que ele está dizendo é verdade ou não é. Por conta da ausência de tais dados ou da dificuldade de obtê-los, foi necessário ao Ministério Público, em conjunto com a Defensoria, ajuizar uma ação sobre essa questão da transparência. Em relação à questão dos leitos de UTI, verificou-se também que, embora tenha sido feito um planejamento pelo município do Rio de Janeiro e pelo Estado do Rio de Janeiro em relação a leitos para serem disponibilizados para a população, tal plano não foi cumprido. E depois de muita negociação, de muitas reuniões, muitas recomendações, ainda assim os gestores continuaram descumprindo o que tinha sido pactuado no início. Portanto, em relação a esse tema dos leitos, também foi necessário o ajuizamento de ação. O MPRJ e a Defensoria entraram com uma ação demandando mais transparência na divulgação dos dados estaduais. Quais as razões que levaram ao ajuizamento da ação? O que exatamente foi pedido? Desde o início da pandemia, tanto o Ministério Público quanto a Defensoria vem atuando firmemente no sentido de buscar do gestor municipal informações a respeito das ações que viriam a ser executadas. A gente teve ciência da publicação de um plano de contingência, mas ao longo do tempo a gente começou a perceber um descompasso entre o que estava previsto nesse plano e o que efetivamente estava acontecendo, por conta de questões que até poderiam escapar da gerência dos gestores. Mas num planejamento, quando a gente se vê diante de uma ação ou de uma realidade diferente da imaginada, o que se espera de um bom gestor é que ele replaneje as ações. Isso não foi feito. Nós cobramos dos gestores informações a respeito do novo plano, da atualização do plano, do estágio de execução, do que estaria atrasado, do que estaria sendo planejado, e nada foi informado a respeito disso. Ficamos também com muita dificuldade de obter informações a respeito da realidade das unidades hospitalares. E esse é um ponto relevante da ação. Buscar dar não só à população, mas também aos órgãos de controle um raio-x das unidades. Quantos profissionais ali estão, quantos foram contaminados, qual o plano de reposição desses profissionais, quantos leitos estariam disponíveis, desses leitos de CTI, quantos contariam com respiradores, se os profissionais de saúde estão contando com os equipamentos de proteção individual, se as unidades de saúde estão com todos os insumos e equipamentos que são necessários. Outro dado de extrema relevância que se busca nessa ação diz respeito aos dados, são os dados epidemiológicos, ou seja, dados relacionados aos óbitos, aos casos confirmados, ou seja, um raio-x da realidade do município, que o gestor tem, e esse dado é público, e deve ser dado não só
aos órgãos de controle, mas também a toda a população. Estamos vivenciando um momento de angústia, em que estamos confinados em casa e que os órgãos de controle precisam saber o que está acontecendo e precisam principalmente ter do gestor ações de eficiência e de transparência que nos deem a tranquilidade de que estamos atravessando por essa fase da melhor forma possível. E essa ação tem como objetivo ter um raio-x do que está acontecendo com a gestão municipal, com as unidades de saúde, do que o gestor está planejando, para que a sociedade que elegeu esse gestor possa cobrar e que os órgãos de controle também possam atuar firmemente e de forma precisa para corrigir eventual rumo que não esteja adequado. O MPRJ e a Defensoria entraram com uma ação em relação à gestão dos leitos pelo município do Rio de Janeiro. O que exatamente foi pedido? O Ministério Público e a Defensoria Pública, na temática leitos, ajuizaram conjuntamente 2 ações civis públicas. Em ambas, o que se pretende é que o Estado do Rio de Janeiro e o município do Rio de Janeiro criem e estruturem leitos para o enfrentamento da pandemia. Por que se optou por uma ação conjunta do MPRJ com a Defensoria? O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e a Defensoria Pública do Rio de Janeiro já têm um histórico antigo de atuação em conjunto na área de saúde pública. Assim, nada mais natural que, durante a maior emergência de saúde pública da qual se tem notícia nos últimos tempos, as 2 instituições unissem forças para tentar fazer com que os gestores cumpram as suas obrigações assumidas no plano de contingência da Covid-19. As 2 instituições unidas, sem dúvida nenhuma, têm mais condições de fazer com que os gestores cumpram as suas obrigações, principalmente no que se refere à implantação de leitos hospitalares, tanto de CTI quanto de enfermaria. Nós estamos juntos, irmanados no mesmo propósito de que essas falhas sejam corrigidas o mais rapidamente possível para que se chegue ao final dessa pandemia com o maior número de vidas possível preservadas.